fugimus, sancta Dei genitrix, nos fas deprecationes, ne vestigias in necessitatium. Bem-vindos ao Bronze Podcast, hoje sobre um tema querido de todos os católicos, o Santo Rosário. E esta oração que aparece desde cedo na Igreja é uma oração que hoje, nos últimos tempos, é tida como das mais importantes. Tida não que, claro, seja eu a decidir sobre isto, mas por aquilo que tem dito Nossa Senhora, parece ser de facto uma das últimas armas de combate que nós católicos temos para sobreviver neste mundo que, como sabemos, está dominado pelo maligno. Então hoje queria fazer uma abordagem ao Rosário, como eu já falei várias vezes, ou já disse várias vezes, em outros podcasts. Às vezes há temas que dão para todo um semestre, dão para fazer imensas aulas sobre isto. Podia abordar a questão histórica, podia abordar a questão teológica de uma ponta a outra. Não vou poder fazê-lo em uma hora. No entanto, vou dividir em 3 partes, nomeadamente o que é o Rosário, o seu grande poder e eficácia, também o Rosário como oração dos Filhos de Maria e depois, por último, queria também falar da importância do Rosário na vida prática, dando o exemplo também da Batalha de Lepanto. Para quem não sabe, o Rosário começa a aparecer desde cedo na Igreja pela Idade Média, na Igreja Católica, até mesmo junto dos leigos, especialmente junto dos leigos que começam a imitar os monges. O cristianismo, no seu monasticismo, tem desde cedo a liturgia das horas e todos os monges, sacerdotes, mas neste caso os monges de clausura, rezavam por dia 150 salmos e desde cedo começam a aparecer referências, até já no século VII, de pessoas que contavam as orações com uma conta, com um fio. Portanto, isto já se começava aqui a desenhar o que seria o Rosário, possivelmente por alguma indicação que Nossa Senhora tenha deixado, que não ficou escrita, mas no século VII temos isto já bem assente. Aliás, a oração mais antiga que se conhece, que se dirige à Santíssima Virgem, é o cântico Subtum Praesidium, Sancta Dei Genitrix, que é, aliás, quem conhece este podcast, é exatamente o cântico que eu coloco em todos os podcasts. E, portanto, esta foi a primeira oração conhecida, que é um cântico à Mãe de Deus. E portanto, com relação à Ave Maria e aos terços, mas a Ave Maria, que é a parte que compõe uma parte do terço, que depois eu já vou explicar, que é parte do Rosário, sabemos que por volta do ano 600 já era rezada a sua primeira parte, e entre os séculos X e XI foi acrescentado o nome de Jesus ao final da oração. A segunda parte da Ave Maria surge já no século XIII, juntamente com o terço, que tem aqui um reavivamento a partir da visão e da aparição a São Domingos de Gusmão. Este santo que eu falei agora, que eu mencionei, foi um sacerdote espanhol, fundador da Ordem dos Dominicanos, e num certo momento da sua vida ele decidiu ir à França para lutar contra as heresias, nomeadamente a heresia albigense. E esta heresia, entre outros erros, ensinava que havia 2 deuses, um bom e um mau, uma espécie de maniqueísmo. E então São Domingos empenhou-se no combate contra esta heresia e no início não conseguiu grandes frutos. No entanto, conta a tradição que no ano 1208 foi São Domingos a um bosque rezar e suplicar a Nossa Senhora que mostrasse uma arma espiritual capaz de vencer esta batalha, que era uma batalha doutrinal, claro. Então, depois do 3º dia de oração, Nossa Senhora apareceu acompanhada de 3 anjos e disse a São Domingos: querido Domingos, sabe qual é a arma que a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? E a resposta de São Domingos foi que ela saberia melhor do que ele. E Nossa Senhora lhe disse: então quero que saiba que neste tipo de guerra a arma sempre foi o saltério angélico, e que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Portanto, se você quer converter estas almas endurecidas e ganhá-las para Deus, difunda o meu saltério. Então conta-se que Nossa Senhora mostrou o terço a São Domingos com as 50 Ave Marias, que passou a ser conhecido como o saltério da Bem-aventurada Virgem Maria.
A partir daí, São Domingos, Saltério traduzam para Rosário. São Domingos começou a espalhar esta devoção, encontrando eco nos fiéis católicos que não sabiam ler e queriam ter alguma maneira de imitar os monges, que recitavam então os 150 salmos da Bíblia. Passado um tempo, esta devoção veio a arrefecer e há uma segunda aparição ao beato Alain de Ruppe, também da Ordem de São Domingos, e a tradição foi novamente avivada. E Nossa Senhora disse até que seriam necessários volumes imensos para registar todos os milagres que tinham sido já obtidos por meio do terço, e reiterou as promessas feitas a São Domingos de Gusmão. E portanto, inspirado pela Mãe de Deus, Alain criou as agrupações de 50 Ave-Marias, conhecidas como mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Portanto, foi então com a inspiração de Nossa Senhora que o terço foi dividido nestas 3 partes, mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, que compõem o rosário. Portanto, quem pergunta, então, espere, qual é que é a diferença entre rosário? O Diogo fala em rosário e depois fala em terço. Então, o rosário são 150 Ave-Marias e o terço é uma terça parte disso, que são 50. Portanto, quando se reza um terço completo, rezamos um terço, mas significa que faltam mais 2 terços para completar um rosário. Hoje em dia, numa vida aparentemente tão agitada e tão afastada da espiritualidade como a nossa, no mundo digital, no mundo industrial em que vivemos, em que parece que temos tempo para perder tempo com tudo, menos com o que interessa, já é um grande feito, aparentemente, rezar o terço. Pelo menos foi isso que Nossa Senhora disse aos pastorinhos, ok? Rezem o terço e serão salvos. E portanto, é isso que nós fazemos. Eu, pelo menos, já tive momentos da minha vida em que me desafiava a rezar o rosário completo. No entanto, agora a minha devoção é o terço, porque o terço eu consigo encaixar nem uma luva no meu dia-a-dia, enquanto que o rosário eu acabava por sentir escrúpulos porque muitas vezes não conseguia rezar. Cada qual com o seu diretor espiritual veja a quantidade de água que pode beber e não tente beber mais água que aquela que pode ingerir. Uma indicação que eu queria dar também é que o terço aparece, como eu já vos disse, por esta altura, a 1200, e vai ser oficialmente aprovado por São Pio V. É na bula papal Consueverunt Romani Pontifices que o Papa Pio V aprova a devoção do rosário oficialmente para combater a heresia protestante. E é engraçado que hoje este Papa, São Pio V, foi o mesmo Papa que aprovou e que compilou, vá por assim dizer, a missa tradicional católica que vigorou até os dias de hoje, que era nada mais, nada menos do que a missa celebrada um pouco por todo o lado, mas como já expliquei no podcast anterior sobre precisamente a Traditionis Custodes, que foi lançada há pouco tempo do Papa Francisco, a missa já tinha várias variações orgânicas que foram compiladas numa variação única. Ainda assim, Papa Pio V permitiu que todos os ritos com mais de 200 anos continuassem a ser celebrados, algo que hoje não verificamos com esta tentativa de suprimir a missa tradicional destes papas modernistas atuais. Mas é impressionante como este Papa conseguiu não só ser responsável pela missa, que ainda hoje é celebrada, como também pelo terço. Portanto, São Pio V, sem dúvida, um baluarte da Igreja. E não é por acaso que os mesmos modernistas que provocam e fazem toda uma luta e afrontam a oração do terço são os mesmos que afrontam a oração da missa tradicional. Porquê? Tanto um como o outro são blindados em termos doutrinais, ou seja, quem reza o terço ou o rosário não pode ser ecuménico. Porquê? Porque estamos, para além de estarmos a rezar os mistérios da vida de Cristo e da aparição e de Nossa Senhora até, estamos também, especialmente, a dirigir-nos à Mãe de Deus, nossa intercessora. Portanto, isto é impossível para um protestante e também, da mesma forma que a missa e o sacramento da missa, o sacrifício da missa, é impossível para um protestante. Portanto, por isso é que temos os modernistas a morder com tanta força, tanto no rosário como na missa tradicional. Vamos começar aqui pelo grande poder e eficácia do rosário. Vamos saltar aqui para a frente uns anos e vamos já direitos ao Papa Leão XIII. No início do seu pontificado, o Papa Leão XIII consagrou o mês de outubro à devoção do Santíssimo Rosário. E por isso todos os anos escreveu uma encíclica sobre ele,
para preparar o mês de outubro e encorajar os bispos e fiéis a introduzirem esta prática nas suas vidas. Portanto, assim temos toda uma doutrina pontifícia bastante completa sobre o Santíssimo Rosário, o qual vocês podem sem dúvida ver, quem quiser ler. É uma questão de procurar as encíclicas sobre o Rosário. Primeira, Octobri Mensia Vedante, onde o Papa explica como o Santo Rosário é o grande remédio para os males de que a Igreja sofre. E Laetitia Sanctae, também, uma é de 1893 e outra 1891 e a outra 1893, e a segunda explica então os grandes frutos que o Rosário tem para a fé e virtude dos fiéis. Portanto, vamos focar-nos aqui então no Santo Rosário como remédio para os males da Igreja. Pelo menos foi assim que Leão XIII lamentou os males que afligiam a Igreja. E aqui cito o Papa: lamentamos os males que são conhecidos de todos, os dogmas sagrados que a Igreja guarda e comunica são impiedosamente atacados. A integridade da virtude cristã que ela defende é ridicularizada. A calúnia, fruto da inveja contra os prelados sagrados, mas de uma forma muito particular contra o Romano Pontífice, é a ordem do dia. E o ataque contra o próprio Deus, Cristo, é a ordem do dia. E o ataque ao próprio Deus, Cristo, é levado a cabo com uma ousadia sem vergonha e um crime nefasto, como aquele que se esforça por destruir a sua obra divina de redenção e que nenhuma força poderá jamais conseguir fazê-lo. Portanto, notamos aqui que ele só tem uma angústia gigante e uma tortura gigante, e a sua alma se encontra em terrível apuro, ou por considerar, ao fim e ao cabo, que os males têm origem especialmente no governo da sociedade, é algo que ele menciona nesta encíclica, e que a Igreja não deve ser de todo contaminada pelo governo exterior, e que isto era aquilo que mais antagonizava a oração, ou que pelo menos era para isso que serviria certamente a oração, para a rejeição das coisas do mundo, a oração do terço, como rejeição e blindagem da Igreja em relação às coisas do mundo. Em tempos anteriores, continua Leão XIII, as orações dos cristãos costumavam ser intensas e frequentes quando as artes malignas e a violência dos ímpios desencadeavam tempestade sobre a Igreja Santa ou sobre a hierarquia suprema. No entanto, todas as orações a serem dirigidas a Deus em tempos tão calamitosos, temos de escolher aquela que mais poder tem sobre o seu coração. E não há dúvida que esta oração mais eficaz é aquela que dirigimos à Santíssima Virgem Toda-Poderosa sobre o coração de Deus. Aqui, claro, quem sabe, este Todo-Poderoso não é que Nossa Senhora tenha poder sobre Deus, mas sim que Jesus Cristo, sendo Filho, Nossa Senhora, se compadeça da sua mãe, que é a mais perfeita das criaturas criadas, e, claro, que queira fazer as suas vontades. Portanto, nós dirigimos-nos à mãe, sempre pretendendo chegar ao Filho. Ainda assim, não pensem que chegamos à mãe de uma forma utilitária e quase como quem envia uma carta e Nossa Senhora ao correio. É muito mais do que isso. A relação entre quem reza o Rosário e entre Nossa Senhora é uma relação filial que só se pode comparar à de um filho que reconhece na Santíssima Virgem sua mãe de sempre. Não a mãe, claro, física e carnal que todos temos, mas a mãe do céu, que se tornou a mãe de toda a Igreja, como disse Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz a João: eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. E portanto, a partir daí, fomos todos tornados filhos adotivos de Nossa Senhora, por assim dizer. E portanto, diz Leão XIII, entre as fórmulas e formas de rezar à Mãe Divina, aquela que devemos preferir é a do Santíssimo Rosário. Claro, assim Nossa Senhora, que apareceu tantas vezes na história, e a única mensagem que tem entregue tem sido esta: a adoração, a única não, mas a principal nos últimos anos e nos últimos tempos. E atenção, Papa Leão XIII é entre 1800 e 1900, portanto podem situá-lo historicamente. Já tínhamos várias aparições marianas onde nos éramos incutidos a rezar o terço. Nós éramos incutidos e éramos incentivados como católicos a rezar o terço. E portanto Leão XIII apoiou a sua convicção também com dois grandes exemplos. O primeiro, a heresia dos albigenses, que se manifestou no sul de França no final do século XII, e que sob o pretexto de pureza e santidade devastou totalmente a fé e a virtude dos corações. Diz Leão XIII, a seita dos albigenses tinha invadido muitas regiões descobertas ou clandestinamente.
filha assustadora dos maniqueus, cujos erros perversos reviveu e cujas hostilidades, massacres e ódio mortal contra a Igreja renovou. Quase não houve ajuda humana contra uma turba tão perniciosa e insolente, quando providencialmente a ajuda de Deus veio até nós por meio do Rosário Mariano. Assim, com o favor da Virgem, gloriosa conquistadora de todas as heresias, as forças impiedosas foram arruinadas e a fé de tantos foi salva. O segundo exemplo, claro, é aquele que eu vou explicar mais à frente, e vou dar, não explicar, mas dar um ênfase um pouco maior, é o da Batalha de Lepanto, no qual a Igreja, terrivelmente afligida pelas incursões do Islão, obteve uma retumbante vitória, graças ao Rosário. A eficácia desta oração foi sentida no século XVI, diz Leão XIII, quando inúmeros exércitos turcos estavam prestes a impor o jugo da superstição e da terrível barbárie a toda a Europa. O Pontífice Pio V, revivando então todos os príncipes cristãos, o sentimento de defesa comum, tentou tornar a Mãe de Deus Todo-Poderoso propícia aos cristãos e recorrer à sua ajuda, invocando-o por meio do Santíssimo Rosário. Portanto, vejam bem, São Pio V, na altura da invasão da Batalha de Lepanto, este homem de facto foi um protetor da União Europeia, da Europa, não, desculpem, a União Europeia é esta blasfémia que existe hoje, mas foi sem dúvida um protetor do continente europeu e de todas as nações que cá vivem. Portanto, o Santo Rosário, sem dúvida, como diz aqui Leão XIII, remédio para os males da Igreja, não só, eu até atreveria a dizer, para os males da sociedade atual, que tanto precisa de oração. Como disse a irmã Lúcia, pelo pecado de um homem paga esse homem, mas pelo pecado de uma sociedade pagam todos os homens. Porquê? Porque todos nós fomos responsáveis pela eleição destes canalhas que nos governam e que são, sem dúvida, pessoas maioritariamente satânicas e devotos do demónio. O segundo ponto que Leão XIII quer mencionar é os frutos do Santo Rosário para a fé e virtude dos fiéis. Leão XIII insiste que há dois grandes frutos gerais da recitação do Rosário. Um é a preservação da fé católica e a prática da virtude, claro. Mais particularmente, 3 são os frutos que a família cristã obterá face aos 3 males mais fatais para a vida cristã: o descontentamento de uma vida modesta e ativa, o horror do sofrimento e o esquecimento dos bens eternos. E agora eu pergunto a quem está a ouvir: não é isto que nos falta? Não é isto que nos falta precisamente? O descontentamento de uma vida modesta e ativa? Quantas vezes não estamos descontentes por ter uma vida simples e estamos sempre à procura da coisa mais recente, da mais nova? O horror do sofrimento também. Queremos sofrer, queremos fazer uma penitência, mas logo, no dia seguinte, vamos a correr à meia-noite, depois de uma sexta-feira, para um petisco. Ou fizemos um jejum e à meia-noite vamos a correr como se fôssemos um islamita a comer uma bifana ou seja o que for. Portanto, isto é algo que eu aponto a mim também. E depois, por último, claro, o esquecimento dos bens eternos. O que é a nossa vida a não ser um constante esquecimento dos bens eternos? É preciso pensar nisto e ver que de facto Leão XIII acertou na mousse. E vou agora explicar estes 3 pontos mais em detalhe. Não gostar do trabalho e da vida modesta. Sendo todas as partes da sociedade desequilibradas e devoradas pelo ódio e inveja, iludidas por falsa esperança e perturbadas pela sedição, ninguém pode suportar qualquer disciplina hoje em dia, a menos que seja do seu agrado. Os trabalhadores fogem do trabalho, aspiram mais alto, claro, descontentes como estão com a sua sorte, e desejam uma igualdade quimérica da fortuna. Os habitantes do país, movidos pelo mesmo desejo, deixam a terra para ir atrás do tumulto e dos prazeres fáceis nas cidades. E contra este mal, claro, encontra-se um remédio nos mistérios alegres do Rosário. E é isto que eu digo, muitas vezes, a mim próprio também: que a casa de Nazaré seja representada diante dos olhos dos homens. Que belo modelo para a vida cotidiana, a simplicidade e pureza de costumes reinam naquele presépio, reinam na casa de Nazaré. Um acordo perpétuo nas opiniões, uma ordem que nada perturba, indulgência mútua, amor, finalmente não um amor fugaz e enganador, mas um amor fundado no cumprimento assíduo dos deveres recíprocos e verdadeiramente digno de cativar todos os olhos. Lá, nesta casa,
sem dúvida os ocupantes estão ocupados em providenciar o necessário para o sustento e vestuário, mas era pelo suor da sua fronte. E como aqueles que, contentes com pouco, trabalham antes para não sofrerem de fome do que para obter o supérfluo. E estes somos nós, que trabalhamos para obter o supérfluo. Porque o que nós sabemos, que o que nós precisamos, já temos. E geralmente o que não temos, que é essencial, não o temos porque andamos a gastar naquilo que não é essencial. Isto é uma das coisas que é importante dizer a todos os católicos. Hoje nós temos muito, temos demasiado. E se é bom ter, para que este ter se possa traduzir em produzir algo mais, perfeito. Mas muitas vezes nós temos por ter. E isto é um horror aos olhos de Deus. E é um horror também para o nosso ego, porque só nos prejudica. O segundo ponto, o horror do sofrimento. A maioria dos homens tem a ideia de um estado em que nada deve ser desagradável. O estado da cidade, o estado da sociedade, o estado interior. Um estado onde todos gozariam de coisas boas que a vida pode dar, um desejo quase não sendo realizado e que enfraquece consideravelmente as almas, fazendo-as fugir cobardemente dos males da vida atual e verdadeira. Ou então, ser deprimidas por elas. O que é que são as depressões atuais, a não ser precisamente isso? A falta de capacidade em lidar com a realidade. E a realidade dói. Como é que nós podemos compreender as depressões e as doenças e a realidade que é dura, com tanto desequilíbrio, com tanta guerra, com tanto fruto, coisas que são fruto do pecado dos homens, se não percebermos que existe de facto o pecado original? Quando é que nós deixamos de pensar que o sofrimento que temos neste mundo e do qual padecemos, o sono, o cansaço, a fome, tudo isto é um castigo pelo pecado original? Quando é que nós deixamos de perceber que a morte é um castigo que brota do pecado original e que não é apenas uma coisa que acontece a tudo o que vive? Isto sim é o horror do sofrimento, é olhar para a realidade com os óculos falsos e fingir que tudo está bem. E se não está bem, tomamos 2 ou 3 remédios, 2 ou 3 medicamentos e põe-nos bem. Isto é errado, é artificial e não pode ser o comportamento de um católico. O católico tem que ser nada mais, nada menos do que uma pessoa completamente ligada à ficha. Hoje em dia há o termo caiu a ficha e a pessoa dá-se conta, mas aqui é antes pelo contrário. A ficha tem que estar ligada e a vida, e nós temos que estar ligados à vida. E a vida, claro, não é esta aqui, é no outro lado. Esta é onde nós podemos espiar para poder ganhar a vida verdadeira. E é isso que faz a oração. É isso que faz a oração. Porquê? Porque o nosso comportamento, as nossas escolhas, a nossa liberdade é, na grande maioria das vezes, mal utilizada, e é para isso que rezamos o rosário. Reconhecendo a nossa incapacidade, a nossa incompetência e pedindo perdão a Deus através da sua Mãe Santíssima. E a isto temos um remédio, claro, nos mistérios dolorosos do Santo Rosário, que nos mostram como o nosso Mestre Divino sofreu e como sofrer é próprio de um cristão. E ao mesmo tempo ensinam-nos e resignam-nos estes mistérios aos males da vida, a suportar pacientemente as nossas cruzes e até considerá-las como um favor do céu. Quem é que ao rezar os mistérios dolorosos não se compadece e não percebe a crueza do que aconteceu a Cristo? E a própria Igreja, os méritos que brotam de cada mistério, é bem claro. Primeiro mistério, Nosso Senhor Jesus Cristo que reza no horto. Segundo mistério, Nosso Senhor Jesus Cristo que é flagelado amarrado à coluna. Terceiro mistério, Nosso Senhor Jesus Cristo coroado com a coroa de espinhos. Todos eles têm petições que são aquelas que a Igreja sempre pediu. Uma das minhas favoritas é precisamente a que acabei de enunciar, coroação de espinhos. A petição da Igreja é precisamente a mortificação dos pensamentos e dos sentidos. Quanta falta não faz a mortificação dos pensamentos e dos sentidos? Por último, temos o esquecimento do eterno. O rosário combate isto. Os homens de hoje, mesmo aqueles instruídos na fé cristã, estão na sua maioria ligados aos bens fugazes da vida atual, não só como se a ideia de um país melhor, de uma felicidade eterna tivesse sido apagada das suas almas, mas como se desejassem destruí-la inteiramente pela força das iniquidades. Ele evitará este perigo. Quem medita assiduamente sobre os gloriosos mistérios do Santo Rosário será salvo deste perigo.
pois o nosso espírito recebe a luz necessária para conhecer as coisas boas que os nossos olhos não veem, mas que Deus prepara para aqueles que o amam. E, portanto, desta forma aprendemos que a morte não é uma aniquilação que nos afasta e nos destrói completamente, mas sim um castigo, claro, mas sim uma passagem, claro, uma passagem para a verdadeira vida, para a mudança de vida, e esta mudança de vida tem que ser operada na vida real que nós temos que viver já hoje. Percebemos então claramente na oração do terço que há um caminho para o céu aberto por Cristo e a glória que aí nos espera se, juntamente com Cristo e Maria, soubermos lutar generosamente, nos será entregue. E portanto, deste ponto, o que eu queria mencionar é que tiremos as conclusões de Leão XIII, que nos pede para estabelecer nas nossas famílias a devoção mariana e nos pede para oferecermos estas orações, especialmente pela liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, pelo triunfo da fé católica, conversão dos hereges e cismáticos à Igreja, pela conversão dos pobres pecadores e, claro, sempre neste caso agora uma adição atual, pelo regresso desta Roma modernista à tradição secular da Igreja e que de facto se consume este cisma a que estamos a assistir e que esta nova Igreja acabe por ser sacudida e acabe por ter o seu caminho protestantizado, como Lutero fez, e que eles possam ter a sua Igreja e nós possamos permanecer fiéis àquilo que, como vemos aqui, os grandes papas e os grandes santos faziam. E agora vamos ao segundo ponto deste podcast, o Rosário, a oração dos filhos de Maria. Em 1995, vários teólogos marianos reuniram-se em Częstochowa, desculpem se eu não sei dizer o nome, é polaco, e portanto eles reuniram-se para discutir a conveniência de definir como dogma de fé 3 grandes verdades tradicionalmente ensinadas sobre Nossa Senhora, nomeadamente a corredenção, mediação de todas as graças, maternidade espiritual em relação às almas redimidas. A conclusão dos teólogos foi que tal definição não era adequada por 2 razões. E vocês já estão a ver para onde é que eu vou. Primeiro porque o termo corredenção como mediação eram ambíguos. Tudo o que é para levar ao céu, para o teólogo modernista, é ambíguo. Em segundo lugar, porque tal definição seria contrária ao espírito ecuménico pretendido pelo Concílio Vaticano II. Portanto, já estão a ver onde é que isto vai dar. Maria é inexplicavelmente e cruamente anti-ecuménica. É impossível fazer ecumenismo com Maria, por isso é que quando vocês tiram um mestrado em teologia, como eu tirei, passam semestres e semestres com professores protestantizados a dizer-vos todos os dias, a falarem sobre os acordos que existem entre os protestantes e os católicos e que como isso é que é bom e que, ao fim e ao cabo, estes são autênticos lobos a dilacerar a fé de seminaristas e estudantes pelo mundo fora. Mas é isto que os teólogos fazem, portanto o meu aviso é para vocês que ouvem aqui, muito cuidado com as leituras atuais. Se vocês forem ler um livro de teologia antes de 1950, certamente, dificilmente há de haver algum erro. Também os há, claro, mas é difícil. Hoje em dia, muito cuidado com qualquer livro que leiam. Mesmo às vezes teólogos modernos que se assumem como tradicionais, por defeito de formação, como é o meu caso, muitas vezes escapa-nos, por assim dizer, a língua para aquilo que é o erro. E portanto, claro, eu assumo perante Deus os meus possíveis erros ao dizer-vos às vezes coisas que podem não ser tão corretas. Num podcast de 1h30 é comum que alguém diga alguma coisa que possa não ser tão correto, mas se o fizer, claro, submeto-me à Igreja e tudo o que a Igreja sempre defendeu. Ainda que hoje há teólogos que fazem isto de forma quase pretendida e subrepticiamente misturam mentira com verdade. E isto é ainda mais perigoso do que ouvir um Hans Kung ou qualquer destes hereges declarados a falar ou escrever. E portanto, voltando ao tema, segundo o suposto espírito então do Vaticano II, um concílio ambíguo por excelência, como sabemos, são os termos das verdades tradicionais acreditadas pela Igreja que seriam ambíguos. Ou seja, todos os termos até agora, ao fim de 2000 anos, afinal tornaram-se ambíguos. E também, segundo este espírito, qualquer progresso na teologia mariana ou simplesmente no conhecimento, amor e veneração e honra de Maria será sempre impossível, pois vai sempre deparar-se com este obstáculo,
a orientação ecuménica, que deve animar tudo. E portanto vocês já percebem, quando a Fraternidade de São Pio X e Monsenhor Lefebvre dizem que não podem aceitar o concílio precisamente por causa da questão do ecumenismo, é porque o ecumenismo, que parece uma coisa tão simples, não é, só é simples para um teólogo modernista, para um sacerdote modernista e um fiel modernista que não percebe as implicações do ecumenismo. O ecumenismo é como um cancro quase na espinha dorsal de uma pessoa, ou como uma pessoa que tem um acidente de carro e corta a ligação entre a espinha dorsal. É uma coisa muito simples, pode ser um impacto. Às vezes já vi pessoas que caíram de moto quase com a moto parada, partem o pescoço, não mexem o corpo, só mexem os olhos. Isto é o ecumenismo, porque é uma fratura que vai ao núcleo da fé e dilacera o núcleo da fé, corrói o núcleo da fé em nome de uma suposta amizade com pessoas que são heréticas e que não querem saber de Cristo para nada. Contra tal impiedade mariana, eu posso só apenas recomendar o remédio do Santo Rosário, que é a oração dos filhos amorosos da Santíssima Virgem. A razão para tal é que no Santo Rosário está claramente refletida a expressão e expressa as três verdades cuja definição os teólogos pós-conciliares não consideram apropriada. Nos mistérios gozosos contemplamos a maternidade divina de Maria, nos mistérios dolorosos contemplamos a sua conredenção e nos mistérios gloriosos contemplamos a sua mediação universal. E sobre estas três verdades, como sobre três pilares firmes, está fundada a maternidade espiritual da Virgem Maria sobre todas as almas. Vamos então ao primeiro. Os mistérios gozosos do Santo Rosário. É fácil ver como os mistérios da alegria nos fazem contemplar a maternidade divina de Maria e, por assim dizer, os vários acontecimentos da sua maternidade. No primeiro mistério de alegria, ou gozoso, o arcanjo Gabriel anuncia à Virgem desposada com José na casa de David, que foi escolhida por Deus para ser sua mãe, e sim cumprir a profecia e promessas feitas pelo Senhor no Antigo Testamento sobre o Salvador da humanidade. Deus podia ter feito sozinho, mas confiou nesta sua serva. Queria que a sua serva tivesse o sentimento da liberdade humana, porque não esquecer isto, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o que é que isto significa? Não é que Deus tenha 4 braços, 2 braços e 2 pernas, uma cabeça. Significa que nós temos liberdade, que é precisamente aquilo que difere em relação ao homem e os animais, difere em relação ao homem e todos os objetos do mundo. Nós temos liberdade e Deus quis contar com esta liberdade, tal como quando criou Eva e Adão, deu liberdade a Eva e Adão de se afastarem de Deus, e eles afastaram-se de Deus. Deus saberia que eles se iriam afastar de Deus? Possivelmente. A questão é que Deus não tira a liberdade. Eles podiam afastar-se de Deus como podiam não afastar de Deus. E este é que é o grande cerne e o grande núcleo da grande liberdade cristã, de se reconhecer como criado por Deus, por um Deus que está próximo, que dá liberdade e que dá capacidade às pessoas de escolher o seu destino, mesmo que este destino seja o inferno. É a pessoa que escolhe, não é Deus que o coloca lá. No segundo mistério, a alegria de Santa Isabel, parente da Virgem Maria, reconhece por inspiração divina a maternidade divina de Maria, quando Maria vai à sua casa oferecer ajuda no trabalho de parto. No terceiro mistério, Santíssima Virgem dá à luz em Belém a Deus encarnado, no meio da admiração dos anjos e das almas humildes. No quarto mistério, a Santíssima Virgem oferece o seu Filho divino e humano a Deus, no templo. Nada, não que ela precisasse, ela sabia perfeitamente com quem estava a lidar, mas ela faz a mesma, põe em prática os rituais do seu tempo. E o velho Simeão, como Santa Isabel, reconhecem Maria como Mãe de Deus e indica São Simeão a parte que será a sua obra na redenção das almas. E no quinto mistério de alegria contemplamos toda a solicitude amorosa desta mãe pelo seu Filho divino, quando ela achou por bem permanecer no templo. Esta maternidade divina é o primeiro fundamento da maternidade espiritual de Maria sobre as almas, de acordo com os ensinamentos constantes do magistério da Igreja. A Igreja sempre soube que Maria é a nova Eva do novo Adão, ou seja, a noiva de Cristo e, como tal, sua parceira na missão de regenerar as almas para a vida sobrenatural por meio da graça. E a primeira etapa, por assim dizer, desta maternidade espiritual é a própria maternidade divina. Porquê? São Pio X explica-o claramente na sua encíclica Ad Diem Illum, dizendo:
Pois a Santíssima Virgem não gerou Cristo apenas como pessoa individual, mas também como redentora, isto é, como cabeça de almas redimidas. E a partir daí, ela não pode limitar-se a conceber Cristo, mas teve de nos conceber a todos juntamente com Ele, uma vez que uma mãe não pode conceber a cabeça sem o corpo, e assim, porque ela é mãe de Deus, ela é também nossa mãe. Segundo ponto, os mistérios dolorosos do Santo Rosário. É talvez mais difícil ver Nossa Senhora nos mistérios dolorosos, sem dúvida, porque eles estão centrados nas tristezas e sofrimentos de Nosso Senhor. Mas a Santíssima Virgem também está presente neles. Aliás, é a Mãe de Deus que vai com Ele, ao lado dele, em todos os mistérios dolorosos. Isto é claro no quarto mistério, no qual contemplamos Jesus carregando a sua cruz e o encontro que ele teve com a sua Virgem Mãe na Via Sacra. Do mesmo modo, no quinto mistério, no qual contemplamos a crucifixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, os Evangelhos não deixam de nos assinalar a presença corajosa da Santíssima Virgem aos pés da cruz. Eu só peço que contemplem um pouco. Fechem os olhos. Imaginem-se no Calvário agora. E no Calvário, imaginem Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. À volta de Nosso Senhor Jesus Cristo, temos os soldados romanos, temos os judeus, todos desejosos de continuar com as suas vidas, de, ao fim e ao cabo, aniquilar aqueles criminosos e de se irem embora. E temos também Nossa Senhora. E é preciso não esquecer este pormenor. Nossa Senhora, concebida sem pecado, não tem pecado original. O seu comportamento não é o comportamento, certamente, de uma pessoa com os nossos desequilíbrios, tanto emocionais como espirituais. Uma pessoa concebida sem mácula de pecado original é uma pessoa que é dona de todo o seu corpo, no sentido em que sabe estar. E, portanto, imagine esta mãe, dilacerada pela dor de ver o seu filho ali, de uma beleza extrema, de uma dignidade sem par. Eu imagino os soldados romanos a verem esta figura. Quem é que se atreveria a exortá-la a ir embora? Quem poderia uma vez olhar para esta santa mulher e dizer: sai daqui, não é lugar para uma mulher? É impossível. E não só é impossível, como de facto há uma conversão de um próprio soldado que acontece ali e da qual Nossa Senhora passa a partir daquele momento a ser responsável por ele também. Portanto, Nossa Senhora acaba por ser de facto esta arca da aliança, esta representação quase praticamente da Igreja que está ali ao lado de Cristo. Não há mais nenhum elemento da Igreja fora São João, claro, já era parte dos discípulos ali. É Nossa Senhora que permanece com ele. E portanto, nestes mistérios, também nos outros anteriores, nos 3 mistérios anteriores, eu falei agora do quarto e do quinto, a Santíssima Virgem teve de partilhar as tristezas do seu Filho Divino. Ela estava intimamente associada à sua agonia, sofrendo a mesma solidão e a mesma angústia interior que o seu filho, pois suportava, em parte, o castigo devido por todos os nossos pecados. Estava também associada à flagelação e à coroa com espinhos. Não materialmente, pois Jesus estava sempre preocupado com modéstia e respeito devido à sua mãe, mas espiritualmente, sofrendo mais no seu coração do que Jesus, no seu corpo, as lágrimas dos chicotes e a perfuração dos espinhos. Porquê? Porque era a corredentora da raça humana, a Eva do novo Adão, que deveria colaborar com ele na obra da redenção das almas. E São Pio X, na citada encíclica Ad Diem Illum, sublinha precisamente esta corredenção de Maria, dizendo que coube à Santíssima Virgem não só gerar o Filho de Deus, mas também oferecê-lo em sacrifício no momento designado. E daí a ininterrupta comunidade de vida, daí a ininterrupta vida de trabalho da mãe e do filho. Daí também a comunhão de dores entre Cristo e Maria, pelo qual ela mereceu muito dignamente ser reparadora do mundo perdido, ao fim e ao cabo.
E o Papa Bento XV, na sua epístola Inter Sodalicia, afirma também, em termos ainda mais claros, que Maria sofreu e quase morreu com o seu filho sofredor e moribundo, abdicou dos seus direitos maternais sobre o seu filho para a salvação da humanidade, e na medida em que dependia dela, imolou o seu filho para aplacar a ira e a justiça divina, para que se possa dizer com razão que ela redimiu a raça humana juntamente com Jesus Cristo. Isto são as palavras do Papa Bento XV. Com este segundo ciclo, então, de Mistérios do Rosário, a maternidade espiritual de Maria é completada. Nos Mistérios da Alegria, ela concebe-nos; nos Mistérios de Tristeza, ela dá-nos à luz aos pés da cruz; e ao custo dos seus terríveis sofrimentos unidos aos de Cristo, ela redime-nos literalmente, sendo, juntamente com Jesus, o princípio único da nossa redenção. Ela está lá a abrir-nos novamente as fontes da graça, fechadas pelo pecado. É por isso que Nosso Senhor, neste momento, declara expressamente a sua maternidade espiritual, como já referi antes: mulher, és o teu filho, és a tua mãe. Estas palavras compreendem certamente o que significam. O coração de Maria é então elevado aos da sua maternidade espiritual, e nós em São João somos colocados sobre os cuidados maternais e a custódia de Maria. Terceiro ponto que eu queria mencionar, e terceiro grupo de mistérios, os mistérios gloriosos. A característica mais saliente dos mistérios gloriosos, considerados na pessoa da Santíssima Virgem, é sem dúvida a da sua todo-poderosa mediação. Associada a Jesus na sua vida e sofrimentos escondidos, está também associada à sua glorificação e à sua missão como mediadora e advogada junto do Pai. Os mistérios da glória, então, como nos dão a conhecer a glorificação de Jesus e a sua intercessão através do envio do Espírito Santo no Pentecostes, também nos mostram a glorificação de Maria e a sua mais poderosa intercessão em nosso nome, tanto como Rainha, como também a medianeira universal. A ressurreição e a ascensão ao céu, que foram a recompensa que Deus Pai deu ao Filho por se ter entregue à paixão, dando-lhe glória de nos redimir, são também recompensa que Jesus Cristo deu à sua mãe, elevando-a em glória e levando o seu corpo e alma para o céu. Do mesmo modo, no Pentecostes, a Santíssima Virgem foi associada à mediação de Cristo no envio do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu novamente sobre Maria, como na Anunciação, mas já não para formar dela o Filho de Deus, feito homem, mas para constituir a Igreja Católica, o corpo místico do Verbo encarnado. E no último mistério de glória, a Virgem está associada à realeza universal de Cristo, para nos preparar, juntamente com Cristo, um lugar em glória, e para estar sempre viva para interceder por nós perante o seu Filho divino. Ela não é apenas a nossa medianeira universal, mas também a nossa toda poderosa advogada. E, portanto, esta terceira série de mistérios do Rosário mostra a conclusão da maternidade espiritual de Maria sobre as nossas almas. Nos mistérios da tristeza, ela deu-nos luz, mas esta mãe deu não só luz a nós, claro, mas dá também ao seu filho, e deu ao seu filho a cabeça da Igreja, e deve continuar, neste caso, também como esposa mística da Igreja, a formar, educar e instruir este corpo místico que é Cristo. E é isso que Nossa Senhora, que nós tentamos fazer quando rezamos o Rosário, e é isso que Nossa Senhora faz através dos mistérios da sua glorificação. Diz também São Pio X, novamente, na encíclica Ad Diem Illud, ela foi constituída pelo seu Filho como dispensadora de todos os benefícios que ele obteve para nós, pelo seu sangue e morte, e por esta razão ela aplica a todas as almas a graça que Cristo mereceu por elas. A ação de Maria assume assim, através da sua mediação, a forma de uma educação progressiva na vida sobrenatural e constitui Nossa Senhora como se fosse uma nova mãe. Como conclusão deste ponto, a única coisa que eu queria salientar é que a Igreja dedica sempre tradicionalmente todo o mês de outubro à devoção do Rosário e quer que os seus amados filhos, através dele, se familiarizem cada vez mais com os mistérios salvíficos e santificadores de Jesus e Maria e que percebam as grandes graças que estes mistérios contêm. Sejamos, portanto, fiéis nisto. As graças do Rosário são fecundas, sobrenaturais, claro, e aprendamos a saborear esta grande verdade, que o Rosário é a expressão mais completa da nossa filiação mariana e que, recitando-o, gravamos profundamente nos nossos corações os 3 títulos pelos quais a Virgem Maria foi feita nossa mãe. E isto é, sem dúvida, para mim, católico, convertido, como vocês sabem,
E sem dúvida, não tenho dúvidas alguma, convertido por ajuda de Nossa Senhora. Demorei muito tempo a poder interiorizar a oração do Rosário na minha vida. E do terço, claro. Porque simplesmente não... Acho que não estava pronto ainda para rezar com o devido afinco. E não sentia que... Ao fim e ao cabo, quando nos convertemos, acaba por ser... E isto mesmo quem é católico a vida toda, quando se converte a sério, demora tempo a sacudir o pó, a abandonar o homem velho. E a oração do terço, claro, o demónio de rejeita completamente. É daquelas coisas que, quando começamos, há mais motivos para não rezar do que para rezar. Mas depois da máquina estar oleada, depois da nossa vontade estar alinhada com aquilo que nós queremos, que nem sempre são as mesmas coisas, passamos então a ser, sem dúvida, estes servos espirituais de Cristo. Ajuda, claro, a fazer a consagração de Nossa Senhora. É sem dúvida uma fonte de graças, ler o livro e fazer a preparação para a consagração. Há todos os anos essa preparação deve ser feita e deve ser renovada. E portanto, agora por acaso está a acabar o verão, é uma boa altura para começar novamente a ler o livro da preparação para a renovação da consagração. Quem quiser, eu vendo o livro, mas o livro encontra em qualquer livraria, portanto estejam à vontade. Por último, queria dar agora aqui um ênfase histórico à importância do Rosário, porque de facto em Lepanto, na Batalha de Lepanto, o Rosário foi importantíssimo. E isto diz aqui São Pio V: nem as tropas, nem as armas, nem os comandantes, mas a Virgem Maria do Rosário nos deu a vitória. São Pio V foi eleito Papa em 1566, tinha o desejo de convocar a cristandade para um duplo combate, contra o protestantismo e contra o Islão. Portanto, imaginem este Papa. Configura a missa tradicional católica, promove o Santo Rosário, combate o protestantismo, combate o islamismo. E o que é que nós temos hoje em Roma? Bom, não vale a pena comentar. Contra este último, contra o Islão, convidou os príncipes católicos a formar uma aliança, mas todos eles, preocupados com os seus problemas internos, não responderam à iniciativa. Quase como aquele convidou, aquela parábola convida os pobres da estrada para o banquete, mas todos têm que ir, um tem que ir dar banho ao cão, o outro tem que ir dar banho à vaca, outro, enfim. Em 1569, os otomanos, os turcos, os islâmicos, souberam que o arsenal veneziano tinha sido destruído pelo fogo e que toda a península italiana estava ameaçada pela fome devido a uma colheita deficiente. E então, o sultão Selim II aproveitou a oportunidade para quebrar as tréguas com Veneza e enviar um ultimato: ou renuncia à posse de Chipre ou declara guerra. Veneza pediu ajuda, não querendo fazer uma aliança com Espanha, nem Espanha com Veneza, pois Veneza tinha feito várias alianças com os turcos, e então São Pio V interveio, exortando a Espanha a enviar uma armada para proteger Malta e garantir a rota que traria alívio à ilha de Chipre. Filipe II concordou e enviou os seus embaixadores, após o que Sua Santidade nomeou Marco António Colonna, bem considerado por Filipe II e Veneza, como chefe da Marinha Papal. Sob o comando e mediação do Sumo Pontífice, iniciaram-se as negociações entre Espanha e Veneza, mas a desconfiança mútua e os interesses de ambas as partes levaram a um atraso na obtenção de um acordo. São Pio V então mediou as discussões com paciência e serenidade heroica e sugeriu Dom João da Áustria, o irmão bastardo de Filipe II, então com 24 anos, como generalíssimo dos exércitos cristãos. Enquanto decorriam as negociações, uma praga dizimou o esquadrão veneziano e os turcos conquistaram a ilha de Chipre após 48 dias de resistência heroica. A perda de Chipre chocou toda a cristandade. São Pio V lançou a culpa desta perda sobre os princípios católicos que deveriam desistir antes que fosse tarde demais, que desistiram antes do tempo e que só experiram a sua culpa mais tarde se resolvessem unir-se em defesa da cristandade. Então, em março de 1571, chegaram a Roma as respostas afirmativas do rei de Espanha e do Doge de Veneza. Uma vez superadas as diferenças, formou-se então uma liga entre as duas potências, tanto defensiva como ofensiva, para atuar contra o sultão e os seus estados tributários, Argel, Tunes e Tripoli.
A Liga devia ser constituída por 200, atentem bem nisto, 200 galeras, 1000 transportes, 50.000 de infantaria espanhola, italiana e alemã, 4.500 de cavalaria ligeira e o número necessário de canhões. E de facto, nos preparativos para a batalha, Sua Santidade enviou à Liga uma bandeira de Damasco, de seda azul, com a imagem do crucificado, tendo a seus pés os braços do Papa de Espanha, de Veneza e de Dom João da Áustria. Dom João da Áustria recebeu as normas, a norma das mãos do cardeal Grandela, que disse: tome, feliz príncipe, a insígnia da palavra humana, tenho o sinal vivo da Santa Fé, do qual você é o defensor nesta empresa. Ela dar-vos-á uma vitória gloriosa sobre o inimigo ímpio, e pela vossa mão o orgulho será abaixado. Preocupado com a notícia do avanço turco, São Pio V enviou então uma nova carta a Dom João, exortando-o a partir o mais depressa possível para Messina, prometendo-lhe pouco depois, através do seu núncio Odescalchi, uma vitória para além de todos os cálculos humanos. Encorajado por estas palavras, Dom João tomou rapidamente medidas e então, para preservar a sacralidade da empresa, proibiu as mulheres a bordo, claro, impôs a pena de morte contra os blasfemos e impôs um jejum de 3 dias antes do combate. Nenhum dos 81.000 marinheiros e soldados falhou a confissão e a comunhão, tal como os escravos da Galé fizeram o mesmo. E, portanto, isto são os preparativos para a batalha. E no dia da batalha, mais novidades ainda. No dia 16 e 17 de setembro, ao fim e ao cabo, a frota cristã zarpou do povo de Messina. A frota turca estava localizada em Lepanto, um porto a sul do Estreito do Golfo, entre o Golfo de Patras e o Golfo de Corinto, e a 6 de outubro o vento parou os católicos e empurrou os otomanos para fora do Estreito de Lepanto, tornando a batalha mais fácil. No domingo, dia 7 de outubro, antes do amanhecer, os navios católicos fundearam e entraram no Estreito de Lepanto. Um canhão soou, ordenando a sua formação para a batalha, e o padrão da Liga foi içado sobre o mastro principal do navio de Dom Juan da Áustria, que exclamou: aqui ganharemos ou morreremos. Dom João comandou o centro, flanqueado por Colonna e Veniero, outros 2 generais, e os catalães vieram um pouco mais atrás. O esquadrão espanhol de Andrea Doria, com 60 navios, formou a asa da direita em direção ao alto mar. Os 35 navios do Marquês de Santa Cruz aguardavam ordens na retaguarda para uma possível intervenção. Já Ali Pasha, o almirante otomano, também preparou a sua frota para o combate. O generalíssimo turco parecia querer atacar a partir do centro e ao mesmo tempo envolver os cristãos, aproveitando a sua superioridade numérica de 286 navios contra 208. O vento soprava de leste, favorável aos infiéis, enquanto os católicos se aproximavam do inimigo a remos. Quando os esquadrões estavam à vista um dos outros, o vento soprava. No esquadrão católico, Andrea Doria propôs um conselho de guerra para discutir se deve ou não combater um inimigo numericamente superior. Mas Dom João da Áustria respondeu: este não é o momento de falar, mas de lutar. Então, Andrea Doria aconselhou a cortar as enormes esporas das galés católicas a fim de ter uma linha de fogo mais poderosa. O comandante supremo, Dom João da Áustria, reviu todos os navios, crucifixo na mão e ardentemente arengado para uma luta iminente. E disse: este é o dia em que a cristandade deve mostrar o seu poder para aniquilar esta maldita seita e obter uma vitória sem precedentes. Estais aqui pela vontade de Deus para punir a fúria e o mal destes cães bárbaros. Depositai a vossa presença unicamente no Deus das hostes, que reina e governa o universo. Lembra-te que vais lutar pela fé, nenhum cobarde ganhará o céu. Fixem bem estas palavras para os tempos que estamos a viver. Lembra-te que vais lutar pela fé, nenhum cobarde ganhará o céu. Depois ajoelhou-se em La Real e rezou como fizeram todos os seus homens. E no meio de um silêncio imponente, os religiosos deram a última bênção e absolvição geral àqueles que se iam expor para morrer pela fé. Imaginem este cenário. Fechem os olhos. Imaginem-se num navio. O vosso rei ou o vosso general católico pediu-vos um jejum, ofereceu a confissão, Santa Missa permanente, comunhão, e no dia da batalha a grande evocação não é uma evocação meramente patriótica. Claro que há interesses nacionais,
Claro que há interesses patrióticos por trás, mas acima de tudo há uma luta pela fé. E essa luta pela fé também está hoje viva. Qual é a diferença do tempo de hoje? É que o inimigo foi esperto. Neste momento o inimigo não luta com galés, mas luta sim no meio de nós. Dissolve a nossa fé, dissolve a nossa sociedade. Tudo com um pretexto dos direitos humanos e da equidade e da justiça e da liberdade e da fraternidade e da igualdade. E aquilo que nós sabemos é que este é o inimigo mais perigoso. Mas imaginem então que vocês ouvem um grito de um general destes que vos diz: nenhum cobarde ganhará o céu. E então, depois de dizer isto, o inimigo corta o silêncio com as suas cornetas, blasfémias, zombarias, imprecações, e disse o sultão, ou o general neste caso, não era o sultão, era o general Ali Pasha: aqueles cristãos vieram aqui como um rebanho de ovelhas para nós lhes cortarmos a garganta. E a ordem que dá é: não façam prisioneiros. Portanto, esta vida de católico de ficar sem pescoço já não é de agora, ok? E aqui temos a postura dos verdadeiros homens que perante estas ameaças o que é que fazem? Vou contar-vos agora. Durante a batalha, Ali Pasha dispara um tiro de canhão para chamar os cristãos à luta, e Dom João aceita o desafio respondendo com outro tiro de canhão. Nesta guerra havia homens, e portanto, havendo homens, havia código e havia honra. Hoje, com drones e com liberais e com maçons e com satanistas a fazer guerra, claramente não há homens a fazer guerra, e portanto muitos destes códigos que vocês vêm nos combates antigos, anteriores, deixaram de existir. Mas, seja como for, Dom João aceita o desafio, responde com um tiro de canhão, e naquele momento o vento mudou inesperadamente a favor dos cristãos. O primeiro tiro de canhão disparado contra os infiéis afundou uma galé, e ao grito de vitória, vitória, viva Cristo, os cruzados atiraram-se com todas as suas forças para a batalha. Os turcos procuraram dar maior amplitude ao seu movimento para envolver um dos flancos do seu adversário. Dória tentou impedir a manobra, mas afastou-se demasiado da sua zona designada, abrindo uma perigosa brecha entre a sua ala de comando e o centro do esquadrão. O apóstata italiano, o Uluk Ali, entrou através do espaço vazio deixado por Dória com os seus melhores navios, precipitou-se para a batalha em direção ao centro dos cristãos e, com algumas pesadas galés, manteve Dória fora do combate, neste caso fora do caminho. Nesta manobra, as tropas de Dória foram quase aniquiladas e a reserva do Marquês de Santa Cruz não o pôde ajudar, pois estava empenhada em ajudar os venezianos na ala esquerda ao longo da costa. Ali Pasha, sabendo pelas bandeiras sagradas a galé de Dom João, empurrou o barco de La Real e lançou sobre ele uma horda de janízaros selecionados. Nesse momento, os conselhos dados por Dória revelaram-se eficazes. Libertados do peso do esporão, a artilharia do navio católico dizimou a tripulação do La Sultana. O navio de Ali Pasha, 7 galeras turcas vieram em seu socorro e atiraram mais janízaros para a luta na ponte ensanguentada do navio do capitão Dom Juan. Neste caso, Dom João. 2 vezes a horda turca penetrou até ao mastro principal de La Real, mas os corajosos veteranos espanhóis forçaram-nos a regressar. Os escravos da cozinha, que tinham sido armados com espadas, abandonaram os seus remos quando foram abordados e lutaram corajosamente contra os turcos. Ainda assim, a situação estava a tornar-se mais perigosa. Dom João tinha apenas 2 navios em reserva, as suas tropas tinham sofrido pesadas baixas e ele próprio tinha sido ferido no pé. Foi então que o Marquês de Santa Cruz, depois de libertar os venezianos, veio ao auxílio de Dom João e conseguiu repelir os janissários. Isto é impressionante, porque se vocês forem perceber o caos vejam, façam sสuma introspeção. Estas lutas eram feitas por sinais, por áudio e pelo que as pessoas viam, ou seja, vocês tinham que ouvir, tinham que ver, e ouvir implica, claro, ler a guerra sem áudio, sem satélite, como é óbvio, sem internet, sem comunicações de rádio. Tudo era feito de uma forma visual. E claro que eles tinham as suas formas de comunicar de barco para barco, mas imaginem só o que não deve ser verem os barcos serem abordados e ver chacina a bordo dos barcos, e nós não sabemos se será que já morreu algum dos nossos generais ou não, e continuam a lutar. Portanto,
tem que se pôr se imaginarem esta luta, ponham-se naquele momento e vejam como estes homens eram de facto homens, como hoje não há. Quando o momento foi mais crítico, Ali Pasha, defendendo La Sultana de outra investida cristã, foi morto por um tiro de arcabucho, ou seja, de pistola. E então, eram 4 horas da tarde, quando isto aconteceu, o corpo do generalíssimo dos infiéis foi arrastado para os pés de Dom João, onde um soldado espanhol lhe cortou a cabeça por ordem deste mesmo general, e que foi espetado na ponta de uma lança para que todos pudessem ver. Um clamor de alegria vitoriosa surgiu do navio do capitão. Os turcos foram derrotados e o pânico rapidamente tomou os seus anfitriões, assim que a bandeira de Cristo começou a sobrevoar La Sultana. A perda dos infiéis foram enormes. Neste dia perderam-se 30.000 islâmicos, fizeram-se 10.000 prisioneiros islâmicos, foram capturadas 120 galeras e 50 afundadas ou queimadas. Numerosas bandeiras e grande parte da artilharia foi levada. 12.000 cristãos escravizados pelos mouros nessa altura ganharam a sua liberdade. O resto do esquadrão inimigo retirou-se, enquanto as trombetas católicas proclamavam aos 4 ventos a vitória da Liga Santa na maior batalha naval da história. Isto foi mais tarde noticiado. No calor da batalha, os soldados de Maomé avistaram uma Nossa Senhora acima dos mastros principais do esquadrão católico, que os aterrorizou com a sua majestosa e ameaçadora aparência. E portanto, isto é um efeito da fé e foi potenciada pela oração do Rosário. Como vos digo aqui, em Roma, o Papa, enquanto isto acontecia, jejuava e redobrava as suas orações pela vitória e incitava cardeais, monges, fiéis a fazer o mesmo, confiando na eficácia do Santíssimo Rosário. A 7 de outubro, enquanto trabalhava com o seu tesoureiro, o Papa afastou-se subitamente do seu interlocutor, abriu uma janela e olhou em êxtase, voltando ao seu tesoureiro, disse: vai com Deus, agora não é altura para negócios, mas para dar graças a Jesus Cristo, pois o nosso esquadrão acabou de ganhar. E ele foi à sua capela nesse dia e rezou. E na noite de 21 de outubro, 21 para 22 de outubro, o cardeal Rosticucci acordou o Papa para confirmar a visão que ele tinha tido. Num grito viril, São Pio V repetiu as palavras do velho Samião: agora, Senhor, podes deixar o teu servo ir em paz. Na manhã seguinte, a feliz notícia foi proclamada em São Pedro, após uma procissão e um solene Te Deum. E desde então, ao 7 de outubro, foi consagrado Nossa Senhora das Vitórias, e mais tarde ao Santo Rosário, e a invocação de ladainha de Nossa Senhora Ajuda dos Cristãos, a Auxiliadora dos Cristãos, foi então criada. O Senado veneziano, agradecido, mandou pintar um quadro representando a batalha, com a inscrição: nem as tropas, nem as armas, nem os comandantes, mas foi a Virgem Maria do Rosário que nos deu a vitória. Génova e outras cidades tiveram a imagem da Virgem do Rosário pintada nos seus portões. Por toda a parte de Espanha e Itália foram erguidas capelas em honra de Nossa Senhora da Vitória. E portanto, isto é um exemplo de que a fé move montanhas. E é um facto que este termo tão simples e dito corriqueiramente, às vezes até por pessoas sem fé, é ele mesmo verdade. Porque nós vemos hoje que pessoas com vidas tão díspares, pelo fruto da oração, convertem-se, mudam de vida e tornam as suas vidas agradáveis a Deus, e agradáveis não só a Deus, mas também certamente à sua mãe, agindo como soldados de Cristo, agindo também como soldados e escravos de Nossa Senhora, trazendo mais fiéis à sua igreja. E acima de tudo, combatendo este combate contra o modernismo, combatendo o combate contra a crise da igreja em que nos encontramos, que ao fim e ao cabo estamos num tempo histórico, mais um tempo histórico em que a igreja é assolada por um cisma em curso, e cabe-nos a nós combatê-lo. Portanto, entre todas as homenagens que se devem à Mãe de Deus, não conheço nenhuma mais que seja tão agradável como o terço, e a esta devoção devo a minha salvação eterna, disse-nos Santo Afonso. Diz-nos também São Vicente de Paulo: depois da missa, a devoção do terço fez cair sobre as almas mais graças que qualquer outra, e pelas Ave-Marias opera-se muito mais milagres do que qualquer outra oração. E diz-nos também o Inquiridium das Indulgências: o valor desta devoção é tão grande que a Igreja confere a indulgência plenária a quem rezar o terço numa igreja ou em família. E se vocês não sabiam isto, é verdade. Se vocês são
um pai ou uma mãe de família, se vocês rezarem o vosso terço com o vosso marido, com a vossa família, todos os dias, e tiverem, claro, as condições que é necessário ter para obter uma indulgência plenária, nomeadamente a aversão ao pecado, estarem em estado de graça, terem-se confessado no prazo de 7 dias e terem comungado no prazo de 7 dias e efetuarem as orações pelo Papa, então vocês podem ter uma indulgência plenária. Para quem não sabe, uma indulgência plenária, nós nunca sabemos se a obtemos ou não, mas a indulgência plenária elimina como todas as nossas culpas, ou seja, todas as penas que nós padecemos no purgatório, padeceríamos se morrêssemos hoje no purgatório. Portanto, é sempre bom ganhar uma indulgência plenária, e porque amanhã já teremos ofendido Deus de inúmeras formas e, portanto, quantas mais, melhor. E se garantirmos que o nosso currículo em relação ao nosso pecado está sempre limpo, perfeito. Portanto, olhem, é isto. Eu queria falar-vos sobre o Rosário. Há 1000 maneiras de falar sobre o Rosário, há 1000 coisas para dizer sobre o Rosário. Mas a primeira é isto, e a primeira de todas é isto: centrar o Rosário naquilo que é importante. O seu poder e eficácia, centrar também nos frutos do Rosário, a oração do Rosário enquanto o facto de nos posicionarmos como filhos de Maria, que é isso que é rezar o Rosário. E por último, que o Rosário traz coisas eficazes à nossa vida, não é apenas conversa. Mas nunca vão saber se não rezarem o Rosário todos os dias. E claro, não é uma questão de desporto, ok? Isto não é como ir ao ginásio. É uma questão de proximidade com a Nossa Senhora. Eu garanto-vos que nunca vi ninguém dizer: eu estou arrependido de rezar o Rosário todos os dias, ou o terço. Nunca. E portanto vejam o podcast sobre a Nossa Senhora, as aparições de Nossa Senhora que fiz há 2 semanas também. Podem encontrar. O nome do podcast é Os Apelos de Nossa Senhora. Lá podem ver a importância que Nossa Senhora dá ao Rosário, nas aparições que tem feito, e farei em breve um vídeo também sobre a oração do Rosário, a ensinar quem não sabe a rezar o Rosário. Porque às vezes damos por garantido que todos sabem rezar o Rosário, mas não é verdade. Por o que é que eu digo antes? O que é que eu digo depois? Com que orações é que eu começo? Quais é que são os gestos? O que é preciso fazer? É de joelhos ou de pé? É andar ou sentado? Portanto, tudo isto será abordado num vídeo onde eu farei uma explicação de como é que se reza o Rosário. O vídeo será muito curto, ok? Não vai ser uma coisa longa, apenas dir-vos-ei como é que eu faço e o que é que podem seguir. Meus caros, espero que tenha sido útil este podcast. Não se esqueçam nunca rezar o Rosário diariamente, se puderem, e permanecer neste amor que certamente sei que é incondicional com a Nossa Senhora. E isto de Nossa Senhora para nós, porque nós para Nossa Senhora às vezes somos os seus ingratos filhos. É preciso que não nos esquecermos disto.